Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da Palavra do Senhor nesse sábado, na primeira leitura, que é o texto do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 a 10, 13b, 30 a 32, nos fala da responsabilidade pessoal. O contexto desse texto é o exílio na Babilônia. O povo de Israel estava exilado na Babilônia e responsabilizava os seus pais pelo seu sofrimento. Lá na Babilônia, eles usavam essa expressão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Deus recusa-se a ouvir esse tipo de desculpa, esse tipo de justificativa. E ele vai então dizer: aquele que pecar é que deve morrer. Ou seja, se um pai é bom, honesto, justo, mas tem um filho que, a partir da sua vida adulta, segue um caminho de injustiça, de causar dor, de se destruir a vida de uma outra pessoa, o filho responderá pelos seus crimes e não o pai. E claro que também é o contrário. Se um pai é um homem injusto, agressivo, desumano, e tem um filho que é bom, que é honesto, que é humano, que é solidário, o filho jamais terá que responder pelos erros do pai. Então, nesse texto do profeta Ezequiel, fica muito clara essa responsabilidade que cada ser humano tem com relação à sua salvação. Não se pode atribuir ao filho os erros do pai e nem atribuir ao pai os erros do filho. Existe aqui, portanto, uma questão importante que é como nós entendemos a influência das pessoas sobre a nossa vida. Quando surgiu a psicologia a partir de Freud, sempre se pensava, e claro que não há dúvidas, de que a infância influencia a vida de uma pessoa. A sua relação lá na vida, na primeira infância, né? A relação com a figura paterna, com a figura materna e também com o ambiente onde essa criança foi criada, não há dúvida de que isso influencia a pessoa. Mas essa influência ganhou uma visão perigosa de determinismo. Ou seja, se a criança foi criada por um pai X, por uma mãe Y e por um ambiente, cresceu no ambiente Z, ela será assim ou assado. Depois de muito tempo surgiu um grande homem ligado também ao campo da psicologia, Viktor Frankl. E ele intuiu uma coisa importantíssima. Nós nem sempre podemos escolher as coisas que acontecem conosco, mas nós sempre podemos escolher a forma de lidar com essas coisas. Então ele disse que o homem não é as suas circunstâncias, o homem é as suas decisões. No caso ali do exílio na Babilônia, as circunstâncias eram de dor, de sofrimento, de uma vida indigna que Deus não queria para os seus filhos. E o que eles escolheram? Eles escolheram culpar os pais, responsabilizar os pais, ao invés de assumir a própria responsabilidade, uma vez de que se eles estavam no exílio foi porque eles pecaram e não os seus pais. Então, ali era o momento de cada um repensar as suas atitudes. E, de fato, o texto bíblico termina com este apelo de Deus: afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Porque é a vez de morrer, ó casa de Israel,
pois eu não sinto prazer na morte de ninguém. Oráculo do Senhor Deus, convertei-vos e vivereis. Olhemos, portanto, a nossa realidade pastoral. Não há dúvida de que situações sociais influenciam sim as pessoas. A pobreza, a violência, a injustiça, a desigualdade social, tudo isso tem implicações muito sérias na vida das pessoas. Mas o nosso grande perigo é nós nos desresponsabilizarmos por nós mesmos. Sempre há um culpado pela nossa situação, como se nós não tivéssemos liberdade e responsabilidade perante a própria vida. Por isso, é preciso ficar muito claro que, sim, nós recebemos influência do mundo, nós recebemos influência do meio em que estamos. Agora, nós não somos essas influências, nós não somos o resultado dessas influências. Nós somos o que nós escolhemos fazer com aquilo que nos influencia, quer de bem, quer de mal. Portanto, assumamos a nossa responsabilidade individualmente, no sentido da nossa conversão, da nossa salvação. E depois pensar no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito da comunidade, da igreja e da sociedade como um todo. As nossas decisões têm um peso muito maior nas mudanças que nós queremos para a nossa vida do que transferir responsabilidades, principalmente para coisas que já nos aconteceram e que nós não temos como mudar. E com isso nós terminamos essa reflexão. O nosso presente não pode, de forma alguma, ser determinado pelo nosso passado. Ele está aberto a um futuro e a uma esperança. Esse futuro e essa esperança, sem dúvida, são gerados a partir das decisões que nós tomamos hoje em nossa vida pessoal, familiar, comunitária e social. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, que nos deu liberdade e responsabilidade perante nossas escolhas e nossas decisões. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.